Olá a todos e a todas. Nós estamos aqui, mais uma vez, no canal do YouTube da Inovate Serviços em Saúde. Como sempre, trazemos pessoas muito interessantes e muito envolvidas na área da saúde para entrevistar aqui no nosso canal. E dessa vez, nós trouxemos o Dr. Fábio Frank. Para quem não o conhece, o Dr. Fábio ele é médico oncologista, clínico investigador principal da Oncosite, Centro de Pesquisa Ijuí, Brasil. Ele é coordenador da oncologia do Hospital Unimed Noroeste do Rio Grande do Sul. Ele é presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. Ele é membro do Comitê de Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Muito obrigada por estar conosco aqui. Muito obrigada por participar da nossa entrevista. Eu sei que a sua agenda é complexa, né? E você vai contar um pouco aí para a gente, mas realmente é um prazer tê-lo aqui conosco. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisa clínica, mas olhando a parte de regulação, de regulamentação, né? Então, vamos lá? Vamos bater o nosso papo? Olá, Nilva. Vamos sim, é um prazer enorme poder estar aqui para a gente falar de um tema tão relevante, tão importante como a pesquisa clínica, e nós também podermos atualizar as pessoas que nos acompanham sobre a pesquisa clínica no Brasil, que passou a ser assunto muito importante depois das vacinas e de tudo que aconteceu conosco na pandemia. Então, eu, como pesquisador, sempre me sinto muito à vontade, muito feliz de poder falar sobre o tema. Muito bom, excelente. Bom, doutor, aí vem a primeira pergunta, que é o seguinte, né? Se nós olharmos dentro do cenário global da pesquisa clínica, como que o Brasil hoje está posicionado? Conta para a gente. Eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica há cerca de 15 anos atrás. E então você imagina, se depara com uma nova realidade e vai querer entender então como funciona a pesquisa clínica e mais, como é que a pesquisa clínica acontece no nosso país. E foi quando então, no decorrer dos anos, eu fui me dando conta de que havia então um grande mercado a ser explorado, né, uma grande possibilidade de trazer inovação para os nossos pacientes, mas que era subutilizado. E aí eu ficava me perguntando por que o Brasil tinha tão pouca pesquisa clínica e por que o nosso, né, a nossa participação no cenário mundial era tão pequena. E 2013 foi um ano assim que foi muito emblemático, porque nesse ano, então, nós tivemos pouquíssimos estudos abrindo para recrutamento no Brasil, e nós tínhamos, então, prazos regulatórios que eram extremamente longos. E o que estava acontecendo? Os estudos, então, ou eles não abriam no Brasil, porque eles estavam numa fila desse processo regulatório, né, e falando aqui em processos éticos e também processos sanitários pela Anvisa, ou se eles abriam, nós abríamos estudos para recrutar durante um dia, 2 dias. Então, vocês imaginem que enquanto num país como os Estados Unidos e na Europa você tem um ano para recrutar, nós recrutávamos apenas 2 dias, 3 dias, uma semana. Então, eram incontáveis o número de estudos que nós perdíamos. Nós temos um relatório que foi publicado em 2018 da Interpharma, em conjunto, então, com a IQVIA e com a Aliança Pesquisa Clínica Brasil, que mostra que nós ocupamos apenas o 24º lugar em países, né, em termos de estudos clínicos que são abertos todos os anos. E aí, então, a gente tem que entender o porquê. E a maior causa disso era um processo regulatório lento, demorado, burocrático, muitas vezes com duplicidade de aprovação, como na questão ética, e que fazia, então, com que o Brasil espantasse os patrocinadores e que não, né, ninguém quisesse mais trazer estudos clínicos para o Brasil, porque nós tínhamos realmente essa coisa burocrática. E aí também que eu entendi que para a pesquisa clínica nós precisamos de previsibilidade, ou seja, quando você contata, né, um patrocinador para trazer um estudo clínico para o seu centro, para o Brasil, eles querem saber, ok,
com quantos pacientes você vai poder contribuir, mas mais, durante quanto tempo você pode contribuir? Quando que esse estudo vai iniciar? E aí a nossa resposta é que nós não temos esse prazo não existe, né? Esse prazo estava, como eu falei, nesse ano de 2013, demorando mais de 1 ano e meio. Então, vocês imaginem, nesse exato momento, se o estudo iniciasse o recrutamento hoje na Europa e nos Estados Unidos, nós iríamos iniciar esse estudo só no final de 2022, tornando praticamente impossível, Inviável. então, que a gente aplicasse esse estudo aqui. Então, o cenário brasileiro hoje é um cenário ainda moroso, ainda demorado, ele já avançou muito, melhorou por causa das discussões e dos debates que a gente tem feito ao longo dos últimos 6 anos, quando, né, esse processo de debate chegou ao Congresso Nacional, mas o fato é que nós ainda não temos essa previsibilidade em termos de prazos. E aí fica muito difícil você querer fazer pesquisa, né, que é um ambiente extremamente controlado, onde você tem que, então, ter esses detalhes e tem que ter um cronograma muito bem estabelecido. Entendi. Eu me lembro que eu trabalhava na indústria farmacêutica e para fazer o recrutamento, quando os protocolos estavam em aprovação regulatória, né, e tal, eles começavam a já tentar selecionar os pacientes dentro do possível, porque muitas terapias em oncologia entram como salvamento, né? Então, eles já começavam a tentar, justamente porque nesse dia, 2 dias que tinha de recrutamento, para tentar colocar alguém. Eu me lembro que era assim, era um desafio para os médicos, porque o tempo ficava curto, não dava para fazer uma busca tranquila de paciente, tinha que já ter todo mundo assim de olho. Às vezes, alguns pacientes iam a óbito, né, porque não dava tempo de fazer a inclusão, mas eu me lembro que era bem difícil mesmo. E sem falar na frustração, muitas vezes, de você ter um protocolo com todo o pacote regulatório encaminhado, você já está monitorando pacientes como uma possibilidade, uma esperança, de você ter que comunicar, olha, infelizmente, o protocolo não vai abrir mais no Brasil, Nossa. porque ele está parado na Anvisa, está parado na CONEP, por dependências e ele não ter sido aprovado. Então, isso é muito frustrante, porque você vê logo ali a possibilidade, e quem trabalha com pesquisa clínica, principalmente em câncer, sabe disso, de você trazer esse acesso e daqui a pouco você perde por um detalhe. Então, isso realmente gerava muita inconformidade com relação a isso, e aí o Brasil começou a ficar extremamente desacreditado, e a gente viu, então, os próprios médicos pesquisadores começando a desistir de fazer pesquisa clínica por achar que esse é um obstáculo praticamente intransponível. A gente vai falar sobre o projeto de lei, que é muito importante, mas antes de falar do projeto de lei, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente qual é a relação entre a regulamentação da pesquisa clínica e o crescimento da nossa participação. Quer dizer, o que a regulação pode fazer para a gente sair aí da 24ª, né, e galgar aí posições melhores nesse ranking, né, considerando até que a nossa posição no ranking de mercado farmacêutico é muito mais alta que isso, né? Então, teoricamente, a gente deveria ter a mesma, né? Mas o que a gente... Como o 7º mercado mundial, né, em termos de consumo da indústria farmacêutica, o maior PIB da América Latina, o 7º maior PIB do mundo, o tamanho de população que nós temos, então, não A se gente deveria estar justificaria. melhor, né? Então, deveria estar melhor. O que a regulamentação, né? O que um projeto de lei pode fazer para mudar isso, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, primeiro porque nós precisamos, todos esses projetos eles têm que ser consagrados com uma lei que tem uma força e nos dá segurança jurídica, né, para que a gente possa realizar as pesquisas. Hoje nós temos o que? Normativas, regulamentações, e que podem ser facilmente modificadas sem grande dificuldade por questões
muitas vezes ideológicas ou questões que possam, né, atrapalhar tudo isso. Então, mudam as pessoas que, num primeiro momento, atualmente podem estar favoráveis, e pessoas que têm um pensamento talvez diferente, e isso pode modificar todo o cenário. Então, isso não dá segurança para ninguém, não dá segurança para os pacientes, não dá segurança para os patrocinadores que querem investir, não dá segurança para os pesquisadores. Então, um projeto de lei, não. Ele vai estabelecer esse marco regulatório e vai tentar, então, harmonizar toda a pesquisa clínica nos seus detalhes, nos mesmos moldes que é realizado, então, por países de destaque, como os Estados Unidos, como a União Europeia, como a Austrália, como o Japão, como a Coreia. Então, na verdade, é poder mostrar para o mundo que nós temos aqui organização, que nós temos prazos que são estabelecidos e que serão cumpridos, e que mais, a nossa regulamentação ela está harmonizada com as boas práticas clínicas mundiais. Então, essa é a diferença, né? Um projeto de lei vai nos dar essa segurança jurídica e vai poder fazer com que a gente mostre, olha, não, o Brasil agora está diferente, o Brasil tem prazos, né? O Brasil tem uma estrutura profissionalizada e que pode competir de igual para igual com qualquer país do mundo. Então, a gente imagina que só essa modificação do projeto de lei aprovado nos levará da 24ª posição para a 10ª posição, que nós poderíamos aumentar o número de estudos iniciados aqui em 2,5 vezes a 3 vezes num curto espaço de tempo. Então, realmente é muita coisa. Isso traria pelo menos 2 bilhões de reais em termos de investimento direto, 5 bilhões em investimento indireto na nossa economia, e nós beneficiaríamos de cara cerca de 55 mil pacientes por ano. Nossa. Então, é uma modificação bem impactante e que a gente acha que com o projeto de lei, então, que uma lei da pesquisa clínica, e convenhamos, existe lei para pesquisa em animais e não existe lei para pesquisa clínica em seres humanos. Então, na verdade, é criar esse marco regulatório e pôr ordem nas coisas. Entendi. É para que sejamos de fato confiáveis, né, perante os olhos internacionais. E é o que muitos congressos e muitos debates, discussões com equipes internacionais de pesquisa, dizem, mas qual é o problema do Brasil? E a palavra sempre é a mesma, é speed, né? A velocidade do Brasil é muito lenta e vocês perdem muito tempo com burocracia, então, na hora de escolher um país, a gente sempre olha com desconfiança para o Brasil. Basicamente, essa resposta era uma resposta geral. Entendi. Bom, então, se é importante ter uma lei, então nós vamos falar sobre o projeto de lei, o PL 7082 de 2017, que ainda não está aprovado. Então, quais são as propostas, né, que trazem avanços, né, e benefícios relacionados ao projeto de lei? O que é que ele vai trazer confiança, a gente sabe disso, porque dá essa confiança jurídica, mas o que ele propõe que pode beneficiar a pesquisa clínica no Brasil? Primeiro, ele vai estabelecer quem são os atores principais. Eu acho que é importante assim a gente caracterizar bem isso, né? Quem faz parte desse processo de pesquisa, quais são os papéis de cada um, quais são os deveres, né, os direitos de cada um, poder deixar bem claro quais são também os direitos dos pacientes. E ele também vai avançar em termos de estrutura da nossa aprovação ética. Hoje nós temos uma aprovação dupla, né? Existe essa duplicidade entre o Comitê de Ética Local e a CONEP. Então, ele acaba colocando a CONEP apenas como uma função educativa e também uma função de poder dar embasamento para os comitês de ética, mas ele deixa, então, uma aprovação única pelos comitês de ética locais que estarão preparados para isso. Então, essa seria a primeira grande modificação. E estabelecendo um prazo para essa aprovação, né, de no máximo 90 dias. Então, nós não ultrapassaríamos isso, nós poderíamos, então, ter a previsibilidade que nós tanto almejamos. O segundo passo é também
linkar a pesquisa clínica ao Ministério da Saúde. Hoje ela está linkada ao Conselho Nacional de Saúde, que a gente entende, então, que ele é um órgão que, né, pode ter alguns tipos de vieses ideológicos, e que a gente entende, então, que o Ministério da Saúde seria o local mais adequado através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Um segundo ponto é também estabelecer um prazo competitivo para a Anvisa. Hoje, o prazo da Anvisa é o que torna bastante lento, porque, apesar de essas aprovações éticas e sanitárias serem feitas em paralelo, nós ainda perdemos muito tempo de aprovação com a Anvisa, talvez 8 meses, 10 meses. Então, estabelecendo um prazo, nós também vamos trazer competitividade para o Brasil. Questões também bastante importantes, como a utilização do placebo, que muitas vezes é vista com desconfiança, e que a gente deixa bem claro, né? O placebo só deve ser utilizado onde não existe uma opção terapêutica para um braço controle, por exemplo, ou por uma questão apenas de metodologia científica, né? Onde a gente vai usar uma terapia combinada, por exemplo. Também o acesso pós-estudo, que é uma questão muito controversa no Brasil, e que hoje está colocada assim, que esse acesso pós-estudo tem que ser feito para o resto da vida, né? E que isso também dificulta esse tipo de aprovação, porque isso, num primeiro momento, pode ser visto como uma proteção, mas falem com os pacientes de doenças raras, por exemplo, se eles, né, não acabam não tendo ofertas de estudos clínicos para o Brasil que poderiam beneficiar, porque muitas vezes o patrocinador fica com medo do que representa isso fornecer o tratamento para o resto da vida. Então, também, aqui nós estabelecemos um prazo e, obviamente, obedecendo todos os direitos dos pacientes com relação à gravidade da doença, né, se existe uma outra opção terapêutica, enfim, se o paciente precisar e continuar a receber esse tratamento, ele vai continuar recebendo, mas a questão é que a gente possa discutir isso e colocar isso de uma maneira bem clara. Então, essa situação e essa harmonização com a regulamentação internacional, ela possibilita que a gente, então, tenha essas regras bem claras, bem objetivas, tudo colocado no lugar, e que a gente saiba, então, que de maneira nenhuma essa diminuição dos prazos vai diminuir a segurança do paciente, vai impactar, por exemplo, na questão ética, que sempre tem que vir em primeiro lugar, né? Respeitando o paciente, mas possibilitando que ele também tenha esse poder de escolha e que ele possa receber, então, mais opções de tratamento e que ele possa participar como voluntário. Então, o projeto de lei, ele não inventa a roda, né? Ele apenas copia a regulamentação internacional e coloca o que tem de melhor para que ela possa ser aplicada aqui no nosso país. Entendi, entendi. Eu acho que essa discussão da droga pós-estudo, ela é antiga, né? E eu sempre fico pensando, né? Eu sei que o Brasil tem aquela questão de incorporação, né? Que nem tudo que é aprovado pela Anvisa é automaticamente incorporado pelo sistema público ou privado. Mas não é só o Brasil, né? Tem muitos países que funcionam dessa forma. E nem por isso isso é um entrave, né? E o UK, por exemplo, o UK não incorpora tudo o que existe, mas eles fazem bastante estudo clínico, né? Então, Não, é uma... e até a própria aplicação do estudo clínico na nossa população é uma ferramenta a mais que vai poder levar ao debate da incorporação ou não. É sempre mais fácil você analisar os dados dos pacientes brasileiros, né, e ter isso do que você utilizar dados de estudos que foram aplicados em populações que podem ser diferentes da nossa. A gente sabe que, né, determinados medicamentos funcionam diferente em uma população asiática, né, do que na população ocidental. Então, isso também, né, torna ainda mais importante que a gente possa aplicar esses estudos clínicos aqui no Brasil, para que a gente tenha, então, os nossos próprios dados e, a partir disso,
poder refletir sobre a questão da incorporação. E que é, na verdade, um outro cenário, né? Mas eu acho que tudo nasce pelo desenvolvimento da pesquisa clínica. Não, inclusive para fazer os estudos de farmacoeconomia, né? Porque você consegue coletar dados reais. Normalmente, quando você olha os dados que vêm de fora, eles não correspondem necessariamente à nossa realidade. Então, para fazer a incorporação, se usam os dados farmacoeconômicos. Esses podem ser coletados junto com o estudo clínico, mas a gente sempre acaba tendo que trabalhar com aqueles modelos que você olha, não tem nada a ver com os Não tem custos nada a ver. locais, é uma oportunidade. Bom, então já que estamos aí falando do PL, o PL é de 2017, ele já é uma modificação de um outro PL, certo? Ele não nasceu em 2017, se eu não estou equivocada, né? Então, a história do projeto de lei é uma coisa meio antiga, não é uma coisa muito recente. Essa é a versão mais atual. Agora, por que esse projeto de lei ainda não foi aprovado? Se ele é tão importante para a sociedade científica, se ele é tão importante para os pacientes, o que acontece que ele ainda não foi aprovado? Bom, como título de curiosidade, um projeto de lei no Brasil leva, em média, 30 anos para ser aprovado. Essa é a média. Então, nós começamos esse debate do projeto de lei no Senado, através da participação, né, da nossa ex-senadora Ana Amélia Lemos, e por iniciativa de um paciente chamado Afonso Raz. Eu posso dizer o nome dele aqui, porque esse paciente não está mais conosco, mas ele foi fundamental em todo esse processo, desde o contato com a senadora, e nos trouxe a oportunidade, então, e o anseio de debate no Congresso Nacional, que era solicitado há 20 anos. Então, foi em 2015, quando nós tivemos a primeira audiência pública no Senado, que surgiu a ideia, então, do projeto de lei. Um projeto de lei, então, para ele poder ser aprovado, ele tem que tramitar pelas 6 comissões, 3 comissões no Senado e mais 3 comissões na Câmara dos Deputados. Cada comissão gerou também audiências públicas e debates, e o que se viu é que o projeto de lei mexeu com interesses de muitos setores, né? E trouxe muito desconforto, porque acabou trazendo um pouco de receio de que o movimento dessa estrutura pudesse retirar um pouco do controle por parte de algumas comissões e de alguns órgãos. Então, obviamente que essa demora se deveu a todo esse debate, mas que, ao mesmo tempo, também possibilita trazer mais legitimidade ao projeto de lei. Porque quando você acaba tendo uma aprovação acelerada, você pode ser acusado de que você não teve tempo suficiente para esse debate público. Só que isso também não pode ser ad eterno, né? E então, agora, felizmente, a gente conseguiu avançar. Imagina, já são 6 anos, né, de debate sobre o projeto de lei, onde a gente discutiu, então, e debateu democraticamente cada questão do projeto que era mais relevante, e pôde, então, ouvir opiniões de diversos segmentos da sociedade e dos principais interessados, que eram principalmente os pacientes. Então, a gente conseguiu avançar, mas realmente a demora leva a gente mexer, então, com um assunto que causa esse tipo de desconforto, porque, obviamente, a gente acaba mexendo com algumas hierarquias e algumas posições, tenta modernizar os processos, e sempre que você tem que tirar as pessoas da sua zona de conforto, isso gera, né, um movimento contrário e que acaba, então, dificultando isso. Mas eu posso dizer que não existe projeto de lei perfeito, mas que o projeto de lei que nasceu, então, PL 200/15, e que agora, então, na Câmara dos Deputados, quando ele passa para a Câmara dos Deputados, ele tem que mudar de número, ele vira 7082/17,
ele é um projeto que foi amplamente debatido e que, então, felizmente, né, nós estamos conseguindo avançar para que ele finalmente possa, né, ser promulgado o quanto antes. Então, entendi. Eu entendo que, nossa, 30 anos é muito tempo, né? Não, 30 Pensou? anos, O né? mundo muda. 30 anos você tem que passar o projeto de lei de um grupo para outro, é uma geração ou duas, Não, né? e o mundo muda, né? Nesse Muda caso, não, completamente. mas assim, tem coisas que se perdem, né? No tempo e no espaço. Mas isso é outra conversa. Então, falando ainda, né, do projeto de lei. Então, o projeto de lei era de 2015, foi para a Câmara, mudou de número, né, e ano, e já foi para a Câmara, já foi para o Senado, já voltou, não é isso? Ele tramitou pelo Senado, aí agora, então, nós tivemos, no início de agosto, a aprovação do relatório na última comissão, a Comissão de Cidadania e Justiça, CCJC. Então, a partir disso, agora, como ele passou pelo plenário do Senado, ele obrigatoriamente, pelo trâmite, precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, ele precisa ser pautado para a votação. Com a Covid, são milhares de projetos que estão na fila para serem pautados. Então, para que esse projeto seja pautado como prioridade, e a gente julga que pesquisa é prioridade, a Covid nos mostrou isso, né? Porque com a Covid nós tivemos aprovações éticas por parte da CONEP em 24 horas, nós tivemos aprovações da Anvisa em 24 horas, né? Mostrando que é possível, sim, e aí o desenvolvimento das vacinas aqui mostrou o quanto isso é importante. Então, nós precisamos agora sensibilizar os líderes dos partidos, né, para que eles, então, aprovem que o projeto de lei seja pautado. Então, ele sendo pautado, ele vai para a votação, tendo a maioria nessa votação, então, ele finalmente encerra a sua tramitação na Câmara dos Deputados e retorna para o Senado. No Senado, nós também temos que sensibilizar, então, os líderes do Senado para que ele seja também pautado e votado. Por que ele tem que ser votado novamente lá? Porque ele passou por modificações na Câmara dos Deputados, né, da configuração original de quando ele saiu do Senado. E aí sim, então, lá sendo pautado e votado e aprovado, e aí ele vai para a sanção presidencial. Então, nós precisamos disso. Somado a isso, nós tivemos a pandemia, que deixou o nosso Congresso Nacional fechado por 1 ano e meio, e que as reuniões ainda são virtuais, então nós não temos como fazer, por exemplo, uma pressão política, né, presencial. E nós também temos aí a questão do recesso parlamentar, que sempre ocorre na metade do ano e no final do ano, e que acaba também atrasando, né, todos esses processos. Então, eu diria que nessa maratona, nós já cumprimos aí vários quilômetros, mas nós precisamos agora estar muito focados e muito concentrados nesse sprint final, para que a gente tenha, então, essa aprovação. Vide a lei da quimioterapia oral, quando ela finalmente foi aprovada, né, nas duas casas, todo mundo foi surpreendido aí com um veto presidencial. Então, nós precisamos também manter essa mobilização de todos os interessados para que nós tenhamos essa aprovação final aí no plenário da Câmara, no plenário do Senado e a sanção pelo presidente, e que isso não demore muito, né? Que ele não fique parado aí numa fila. Eu sei que vocês têm trabalhado bastante, né? Acho que vocês têm feito uma mobilização muito interessante aí da sociedade, né? Ao redor disso. E o que mais que a gente pode fazer para ajudar, né? Essa é a pergunta. O que cada pessoa envolvida pode fazer para ajudar nesse processo, para que essa aprovação seja pautada, né, na Câmara, rapidamente, que seja votada, aprovada, que vá ao Senado, que retorne ao Senado, e que seja aprovada também. O que podemos fazer?
Agora que nós dependemos muito, então, é dessa sensibilização dos líderes dos partidos sobre, né, o PL 7082, para que eles entendam a importância disso para a ciência brasileira, para os pacientes brasileiros, e que ele seja pautado. Então, de um ponto de vista prático, seria esse contato próximo ao líder dos partidos. Nós podemos até disponibilizar essa lista, mas ela pode ser conseguida, né, pode ser alcançada aí nas páginas do Congresso, para que esses líderes, então, entendam e juntos acordem que isso tenha que ser pautado o quanto antes. Então, nós precisamos continuar com essa mobilização. E veja, essa mobilização agora ela é virtual. Então, ela tem que ser feita via e-mail, via rede social, né, de cada líder do partido, para que a gente possa gerar essa pressão, né, e mostrar que esse é um anseio aí da sociedade científica para que a gente coloque, então, o projeto de lei em votação no plenário. Então, quer dizer que as pessoas precisam buscar na internet, porque isso tem que entrar ali na Câmara, você encontra, mas é buscar na internet, é usar o Google, né? E usar o Google, e outro caminho simples seria contate o seu político, né, da sua região, e peça que ele converse, então, com o líder do seu partido, né, e fale sobre o PL 7082. Eu acho que é o caminho mais fácil e mais direto também. Entendi. Bom, então fica o convite aí para todo mundo, né, que trabalha na área, ou para os pacientes que são mais engajados, para buscarem aí o engajamento dos nossos deputados e dos nossos senadores, né? Nós estaremos fazendo uma mobilização também nesse sentido, com associações de pacientes, a própria Aliança Pesquisa Clínica, para que a gente possa, então, também informar, né, os políticos dessa necessidade. É importante, então, e a gente conta com a participação aí de todos os envolvidos, centros de pesquisa, trabalhadores em pesquisa clínica. Nós temos a Abracro aí, que é a associação, né, da CROs, também nos apoiando, Sindusfarma, Interfarma, enfim. Então, a gente precisa de mais atores. Eu aprendi isso no Congresso, né? Lá sempre me perguntaram, Fábio, qual é o teu exército, né? Qual é o exército que você está mobilizando? Então, eu sempre faço esse convite e que as pessoas, então, se alistem ao nosso exército para nos auxiliar aí a fazer número e que a gente possa, então, ter uma posição mais relevante de pressão sobre uma causa tão importante, tão nobre. É verdade. Bom, doutor, muito obrigada. Acho que temos aí uma lição de casa, todos envolvidos, né, para fazer, para conseguir aprovar esse projeto de lei. Agradeço muito a sua presença, estar aqui conosco. Vamos torcer para que as outras pautas, né, que estão pendentes aí saiam da frente, as mais urgentes, né, que o país considera mais urgente, para que a gente vote logo esse projeto de lei, que eu tenho certeza que vai ser aprovado, porque, afinal de contas, é o que tem de melhor para o paciente e para a ciência, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, muito obrigada. Agradeço também a você que está aqui nos vendo ou nos escutando no YouTube. E se você gostou, recomende para os seus amigos. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigado, uma boa noite a todos e continuem apoiando a pesquisa clínica brasileira, que é um cenário onde todos ganham. Ganham os pacientes, ganha a ciência brasileira, os pesquisadores, as pessoas envolvidas que trabalham diretamente com pesquisa clínica. Então, é fundamental, né, nesses tempos onde a ciência precisa avançar tanto para esse bem tão importante que é a nossa saúde, né, tão nobre, e que finalmente, então, as pessoas despertaram para a importância dela. É verdade. Pesquisa clínica salva vidas. Sempre. Sempre. Muito obrigada. Obrigado.